Seja bem-vindo a mais um vídeo da série Parábolas de Jesus. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a parábola do grão de mostarda. Às vezes o que parece pequeno demais para importar é exatamente o que Deus usa para transformar tudo ao redor. A parábola da semente de mostarda nos confronta com uma realidade totalmente desconfortável. Você pode estar desprezando o início do milagre que tanto você pediu. E a pergunta que Jesus lança de uma forma silenciosa, porém afiada, é simples. O que você tem chamado de insignificante, que na verdade é o começo do que Deus vai usar para mudar a sua história? Porque no reino de Deus o menor não é o último, mas sim é o começo. E deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, participe conosco nos comentários, porque o seu comentário ele é muito importante para nós aqui do canal. E Jesus conta essa parábola enquanto ensina as multidões na Galileia, lá em Mateus capítulo 13, do versículo 31 e versículo 32, Marcos capítulo 30, capítulo 4, versículo 30 até o versículo 32, e Lucas capítulo 13, do versículo 18 e versículo 19, onde nós vemos cercado de pessoas que esperavam um reino grandioso, político e reino imediato. Havia pescadores, camponeses, religiosos e curiosos, todos tentando entender o porquê o reino dos céus parecia tão distante da expectativa humana. O ambiente era de tensão e esperança. Um povo que sofria sobre o Império Romano sonhava com grandeza, não com algo minúsculo como uma semente. E foi nesse cenário que Jesus escolheu uma imagem simples do cotidiano para quebrar a lógica humana e revelar como Deus age quando ninguém está prestando atenção. A parábola da mostarda é curta, mas ela é poderosa. Jesus ele diz que o reino de Deus é como uma semente de mostarda, menor entre as sementes plantadas na região, mas que quando cresce torna-se uma árvore tão grande que até as aves fazem os seus ninhos e seus galhos. Uma semente minúscula, quase invisível, torna-se abrigo, sombra, alimento e refúgio. O contraste é intencional. Algo pequeno demais aos olhos humanos produz algo extraordinário demais para ser ignorado. É uma história sobre crescimento oculto, transformação silenciosa e resultados visíveis apenas para quem sabe esperar. Jesus usa essa metáfora para mostrar que o reino não nasce pronto. Ele começa escondido, humilde e lento. A metáfora central é o crescimento desproporcional. Deus usa o pequeno para manifestar o imenso. O ponto-chave da mensagem é que o reino opera em profundidade e não em aparência. Enquanto o mundo valoriza o impacto imediato, Deus valoriza o processo. A semente não cresce para impressionar, ela cresce porque ela foi plantada. E no reino espiritual, a grandeza é uma consequência natural da fidelidade ao início, por menor que pareça. E hoje essa parábola nos confronta de uma forma direta. Vivemos num tempo em que tudo precisa ser rápido, visível e grande. Se não viraliza, não presta. Se não aparece, não importa. Então Jesus nos lembra que os maiores milagres começam invisíveis. Uma oração simples, um hábito novo, uma mudança de atitude, uma decisão silenciosa, coisas pequenas que ninguém enxerga, mas que com o tempo se tornam uma árvore que sustenta a sua vida inteira. E essa parábola consola os que se sentem pequenos, mas também confronta os que só valorizam aquilo que é imediato. E aqui está um outro ponto cego que quase ninguém percebe. A maioria das pessoas quer a árvore, mas rejeita a semente. Quer resultados, mas menospreza os processos. Quer colheita, mas despreza o plantar. Muitos abandonam o que Deus começou porque não parece grande o suficiente.
Outros comparam seu início com uma árvore alheia e não percebem que estão matando o seu próprio crescimento. A semente da fé não é pequena porque ela é fraca. Ela é pequena porque contém força demais para ser revelada de uma só vez. O erro é julgar o potencial pelo tamanho do começo. Entenda bem uma coisa, tudo aquilo que tem potencial para ser grande, nada começa grande. Por exemplo, uma grande empresa um dia começou pequena. Por exemplo, um canal como o do YouTube, meu, pequeno, ele está crescendo, mas ele começou pequeno, com 0 inscritos. E tudo na vida é processos, são processos diários. E espiritualmente também é a mesma coisa. A gente vem para Deus, escuta aquela palavra, deixa aquela semente produzir em nós. E com o passar do tempo que nós vamos andando com Cristo, obedecendo a sua palavra, obedecendo os seus mandamentos, nós vamos crescendo em graça, crescendo em conhecimento, e o reino vai se crescendo e se expandindo em nós. E no final, a parábola da semente de mostarda deixa uma pergunta que ninguém escapa. O que Deus já plantou em você está crescendo em silêncio? Porque o sagrado, ele não começa grande, ele começa vivo. É tudo que Deus planta, cedo ou tarde cresce. A questão é, você vai abandonar a semente ou vai esperar a árvore crescer no tempo certo de Deus? Espero que isso tenha entrado na sua mente, principalmente no seu coração. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, participe conosco nos comentários, porque o seu comentário é muito importante para nós aqui do canal. E até o próximo vídeo.